Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer esse lindo chaveirinho porta-moedas e 3 técnicas diferentes de reaproveitar todos os seus retalhos aí na sua casa. Eu vou te mostrar todas essas 3 técnicas de uma forma muito fácil, bem rapidinha, que eu espero que você goste. Já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, para ver até onde esse vídeo vai. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Já me fala aí nos comentários. Eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, que durante o passo a passo eu vou te mostrar como fazer esse chaveirinho e logo em seguida vou te mostrar o passo a passo de cada uma dessas técnicas, como que eu fiz para aproveitar os meus retalhos da melhor forma possível. Então, vem comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Eu vou te ensinar como fazer essas 3 formas de patchwork utilizando todos os seus retalhos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o chaveirinho, né, com essa medida, porque quem quiser fazer com o tecido inteiro, já vai dando continuidade no vídeo assistindo, que a primeira coisa que nós vamos fazer é um chaveirinho bem rápido e fácil, para você fazer aí com um corte pequeno de tecido. E logo em seguida, eu vou te ensinar a fazer cada uma dessas técnicas que eu utilizei aqui para fazer esses chaveiros. É uma forma muito fácil e rápida de ser feita. Então, vem comigo! Para fazer o nosso chaveiro porta-moedas, aqui eu estou utilizando a medida de 12 por 15. Igual eu falei, você pode utilizar no tecido, aproveitando todos os seus retalhos, igual eu vou te ensinar daqui a pouco, ou mesmo no tecido inteiro. Aqui esse é o tecido que eu estou utilizando para forro, tem a mesma medida. O zíper vai ter 12 centímetros também, o meu aqui tá um pouquinho maior, porque esse é de metro para eu montar, então eu sempre corto um pouquinho maior. Um cordãozinho medindo 10 centímetros e uma argolinha de chaveiro. Para começar, eu vou pegar meu zíper aqui na parte de cima. Coloco direito do zíper com direito do tecido. Vou costurar ele todo. Vou posicionar o meu tecido de forro também, direito com direito. Que eu gosto de costurar ele por esse lado, porque assim o tecido não cede nada. Às vezes ele cede um pouquinho quando você tá costurando ele por cima. Vou abrir e rebater a costura, que eu estico os dois, tecido principal e tecido de forro. Fiz pontado desse lado, vou virar e pegar a parte de cima do zíper, do outro lado. Prego o forro também. Vou abrir ele aqui que eu vou rebater a costura. Se você estiver utilizando o zíper tradicional, sem ser o de metro, também dá pra fazer essa peça, tá? Ele só não vai abrir todo, mas ele vai abrir até essa parte, assim, pra você rebater a costura. Aqui eu vou marcar o meio dele. Eu dou um pequeno pique. De um lado e do outro. De um lado eu já vou colocar aqui a minha argolinha, a alcinha. Do outro lado, aqui eu vou colocar minha etiqueta. Se você ainda não tem a sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Lá eles fazem cada etiqueta uma mais linda que a outra. Peguei de frente para o tecido, bem aqui no meio. Então, aqui nessa parte você pode colocar uma alcinha de tecido também. Corta um pedacinho de 3 por 3, faz uma alcinha. Pega nessa parte aqui, que vai servir também como um pequeno puxador para cliente. Então, para eu montar ele certinho, eu faço dessa forma. Encontro. Eu sempre corto um lado da cremalheira menor do que o outro. Uns 3 dentinhos. Eu passo um lado. E bem passo o outro lado. Passei ele todo e vou passar de novo, para o cursor ficar na metade. Eu vou deixar ele aqui no meio, mais ou menos.
Vou desvirar, vou segurar aqui pra ele não abrir todo, senão ele abre todo de novo. Esse chaveirinho é muito fácil de fazer. Porque agora eu vou fechar, vou encontrar o meio, que eu marquei aqui com o meio da cremalheira. Passar uma costura fechando essa parte. Um pezinho de máquina, que eu vou colocar pra dentro. Essa minha alcinha, fazer a mesma coisa, meio com meio. Aqui também. Vou botar esse excesso agora do zíper. Eu vou colocar um acabamento aqui nessa parte. Você pode colocar um viés de tecido ou mesmo de outro material, se você quiser. Que eu vou utilizar retalhos mesmo que eu tenho. Aqui, ó, coloco dessa forma, dobro um pouquinho. E vou costurar. Parece ser o mesmo chevron, mas não é, gente. É outro chevron esse daqui que eu tô fazendo, essa parte. Vou fazer desse lado e do outro lado da mesma forma. Vou dessa forma. E dobro novamente. Agora a gente vai fazer a caixinha de leite. Aqui, como que eu faço? Eu vou colocar a mão aqui por dentro, abro, né, a minha costura, vai ficar dessa forma. A minha medida é o pezinho da máquina. Aqui, ó, ele vai passar aqui, olha, do lado do meu zíper. No final do meu zíper aqui vai passar o pezinho da máquina. Eu vou aproximar bastante pra você conseguir ver. Aqui, ó, deixa eu mudar o celular aqui pra ver se você vai passar bem do lado. Porque o pezinho vai passar bem do lado. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar bem, tem gente que fica na dúvida. Nessa hora. Que o pezinho vai passar aqui assim, ó, aqui do lado. Do lado do zíper. Então, eu nem marco com caneta. Que é a conta de eu colocar a minha peça aqui, ali no calcador. E ele vai vir costurando bem do lado. Ele vai passar aqui desse lado. Aqui, ó. Eu coloquei, aí todo aberto. Aqui eu vejo que a direção dele tá bem no sentido do meu zíper. Olha. Ficou dessa forma. E do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu abro, né, minha costura, pra ele ficar retinho. E vou passar aqui do lado do meu zíper. Vou fazer isso nos 4 lados. Se você for medir a distância em centímetros, 2 centímetros, tá? Olha por aqui. Um pouco mais de 2 centímetros. Não chega a dar 2,5 centímetros, não. Tá? Dá uns 2 centímetros e 3 milímetros, mais ou menos. É isso mesmo. Mas é só você seguir pela parte do calcador no zíper que dá certinho. Eu não corto esse excesso. Se você quiser, você pode cortar, mas aqui eu não corto, porque eu deixo ele pra firmar ainda mais a minha peça. Ele faz ela ficar bem firme aqui na hora que eu desviro também. Vejam só como que fica. Aqui, ó, ele fica bem no fundinho da peça. Essa parte da caixinha de leite que a gente fez. Eu vou abrir, acerto bem os cantinhos. Vejam só que gracinha que fica. Como que ela fica bem lindinha, essa bolsinha porta-moedas. É dessa forma. Então agora vamos ao passo a passo de como aproveitar bem os seus retalhos aí. Vai fazendo igual eu aqui no nylon acoplado, eu sempre costuro desse lado da espuminha e deixo o lado do tafetá livre. Você vai escolher seus retalhos, aqui eu vou pegar bem aleatório. Eu deixo uma caixinha separada com retalhos florais e de bolinha, que são os que eu mais uso. E em outro, eu deixo os retalhos de outros tipos de estampas. Aqui, ó. Vamos pegando por partes. Se você quiser fazer uma combinação também de 2 cores, ou 3 cores, para colocar dessa forma, também fica bem legal. Aqui, ó. Primeiro eu vou pegar esses aqui para começar.
Você vai posicionar, vou pegar esse daqui, para começar, em qualquer lugar do seu tecido, né? Eu vou colocar aqui no meio. Aí você vai costurar, vai sobrepor um outro tecido qualquer. Eu vou diminuir o tamanho dele aqui um pouquinho, porque senão vai ficar bem grandão. E vai colocar um outro tecido, colocar esse daqui para dar para ver melhor, para começar. Aqui, ó, ligando na parte reta. Colocar esse sobre esse, eu vou costurar daqui até aqui, que é o final desse outro tecido de baixo. Lembrando que ele sempre tem que estar reto, tá? E se estiver arredondado, você tem que costurar em linha reta. Aqui, ó. Aqui eu costurei terminando o tecido de baixo, que aí aqui eu vou virar e vou cortar. Aqui, ó, dando continuidade nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui que ele vai ficar. E eu vou fazer essa costura em sentido horário, sempre dando a volta, circulando o meu corte de tecido. Eu vou olhando o que tem do tamanho que eu quero. Esse é pequeno. Aqui na hora que eu virar, vai ficar dessa forma, eu corto, excesso, e vou pregar outro cobrindo esse tecido, esse e esse. Ah, e se caso você tiver um também que você queira usar, mas ele tá pequeno, é só você emendar um tecido no outro também. Eu vou colocar esse reto daqui até aqui o final. Tá vendo que deu essa pontinha aqui nessa parte? Eu não vou fazer curva, eu vou colocar o tecido sempre reto nessa parte aqui. E sempre verifica também se na hora que você for dobrar, a pontinha vai ficar alinhada com esse daqui. Se não tiver, você sobe o tecido um pouquinho e verifica. Pra dobrar, você vai dar certinho, senão você tem que emendar um outro tecido. E diminuir mais no seu tecido de baixo. E assim a gente vai completando. Esse daqui não dá em nenhum dos dois, mas eu vou emendar. Vou colocar frente com frente para pegar essa parte aqui. Já ficou uma tirinha grande. Então, essa daqui já dá para pregar. Que ainda assim ela é um pouquinho pequena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou emendar mais um pedacinho aqui. Emendado. Sobrou aqui, você corta para tirar esse excesso e abre. E assim a gente vai até completar todo o tecido. E aqui agora eu vou colocar um, cobrindo essa parte, né? Depois que eu preguei ele dessa forma, eu vou virar e vou passar uma costura prendendo todos esses tecidos. Agora cortar os excessos. Prontinho. Aqui já tem um bloco de tecido pronto para fazer a nossa bolsinha. Vejam bem. Aí você também vai conferir as suas medidas, porque às vezes dá uma diferença. Ele cede um pouquinho, então você confere para ver se ficou normal, a sua medida tá aquela mesma. Ele deu um pouquinho de diminuída, ficou pouco mais de 14,5 centímetros. Aqui tá com 12. Aqui já está com 15. Então aqui, olha, essa parte eu tenho que igualar. Alguns milímetros aqui, mas tá dando diferença. Então, tem que acertar essa parte aqui.
pra ele ficar certinho. E os dois lados tem que estar iguais, né? Pra fazer o que a gente quer. Agora sim. Então, aqui eu vou te mostrar mais uma técnica. Vou utilizar aqui meu nylon na mesma medida. Tem tiras de 2,5 cm e tiras de 3 centímetros. Tá? Para essa técnica daqui, nós vamos utilizar as tiras inteiras. O que eu faço? Vou começar com elas na diagonal. Eu vou colocar uma tira dessa forma. Aqui. Você vai colocar eu começando assim, pegando do início ao fim. Aqui eu coloquei uma, só que esse daqui, um pouquinho diferente daquele outro, a gente não vai colocar ele rente a esse tecido aqui dessa parte não, porque se eu colocar ele rente, na hora que eu virar, ele vai ficar pequeno aqui. Então eu vou subir ele um pouquinho e viro pra conferir se a margem de cima aqui, ó, do que sobra do tecido vai cobrir essa outra parte do meu fundo. Então ele vai ficar um pouquinho maior. A única diferença desse daqui pro outro é essa parte. Que a gente tem que verificar se vai cobrir tudo. Então, ele ficou maior, mas aqui na hora que eu virar, ela sempre estica o tecido, a margem vai estar chegando aqui nessa parte. E vou intercalando. Eu viro para conferir se vai cobrir. Aqui eu vou virar e vai cobrir. Aqui, ó, ficou pequeno, então tem que subir mais para na hora que virar, cobrir essa parte. Virei, aí cobriu até lá em cima. E ficou desse jeito o resultado dessa técnica. Vejam só que coisa mais linda que fica. Legal, né? Vamos para mais uma. Então, vamos de mais uma técnica. Vou pegar um quadradinho. Todos aqui estão medindo 3 centímetros de largura. Tá? Então, vou deixar ele bem retinho, a parte de cima. Vou escolher um tamanho. Tamanho qualquer. E vou posicionar ele no meio. Como que eu vou achar o meio? Dobro, vou marcar e dobro novamente. Que olha, eu achei meu meio tá aqui. Então, se eu dobrar o meu tecido ao meio 2 vezes, eu acho o meio dele também, né? Já ficou a marquinha dele e a marca do meu tecido tá aqui. Aqui ele tá no meio, certinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um aqui do lado dele pra começar. Pode ser qualquer estampa, tá? Pode ser regular. Eu vou colocar, posicionar ele bem retinho e vou costurar do lado dele. Seguindo o mesmo jeito de fazer dos outros. Porém, esse daqui vai ser todo retinho, né? Então, eu vou abrir e vou cortar aqui, ó. Do mesmo tamanho. E vou seguir dando a volta. Cortar esse pedacinho. Eu virei. E vou ir fazendo isso aqui, dando a volta nele todo. Que vão ficar os bloquinhos perfeitos, todos do mesmo tamanho. Eles só vão se aumentando.
Vejam bem como ficou. E esse foi o resultado do nosso passo a passo, vejam bem. Que gracinha que ficou esse chaveirinho porta-moedas. Ele cabe na palma da mão, vejam bem. Que fofurinha que ele fica. Tem esse, foi o primeiro modelo que nós fizemos, o Crazy Patchwork. Esse daqui com as tirinhas na diagonal, todas atravessadas. Olha que gracinha que ele fica. Que fofurinha. E esse daqui também com as tirinhas, porém todas bem ordenadas, né? Dessa forma. O que você achou? Se você gostou do passo a passo, já comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber. E eu vou te esperar aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos. Lembrando que aqui tem um vídeo novo todos os dias. Então, se você ainda não é inscrita, aproveita e já se inscreve e ative todas as notificações para o YouTube te avisar assim que tiver um vídeo novo. Eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo.